Olá! Sejam bem-vindos ao canal Coisas Curiosas. No vídeo de hoje, daremos continuidade às histórias dos personagens do folclore brasileiro. Mas antes, nos ajude a crescer o canal, curte, compartilha com seus amigos e se inscreva assim, ficará por dentro das novidades e nos incentiva a trazer sempre conteúdos novos para vocês. Muito obrigado! A caipora, também chamada de caipora do mato, é a guardiã da floresta e protetora dos animais. Seu nome em tupi-guarani significa habitante do mato. Ela pode ser representada como homem ou como mulher dependendo da região em que a lenda é relatada. Quando sente que algum caçador entra na floresta com intenções de abater animais, ela solta altos uivos e gritos assustando esses homens. Caipora é uma índia anã, com cabelos vermelhos e orelhas pontiagudas. Existem versões em que seu corpo é todo vermelho e em outras, verde. Em outras versões, a caipora é descrita como sendo um homem baixo, de pele escura e muito peludo. Ele surge montado num porco do mato e sempre tem uma vara consigo. Se aproveitando do fato da caipora fumar, os caçadores levam fumo de corda para agradá-la e assim poderem caçar tranquilamente. Na lenda, eles devem deixar o fumo próximo ao tronco de uma árvore. Mas, embora ela permita que eles caçem naquele dia, fica proibido abater fêmeas que estão prenhas. Alguns estudiosos afirmam que a caipora surgiu da lenda do Curupira. Ou seja, para eles ela é uma derivação desse personagem folclórico. Mapinguari. A lenda deste predador não é considerada antiga e sim moderna. Os fatos narrados por moradores e seringueiros são recorrentes e registrados nos estados do Acre, Amazonas e Pará. Há muito tempo surgiu uma lenda sobre uma fera gigante e perigosa que se esconde na densa floresta amazônica, no Brasil. À primeira vista, ela parece se assemelhar a um macaco, ou talvez a uma preguiça gigante. Além disso, muitos acreditam que se tratam do pé grande. A besta gigante é conhecida por Mapinguari e atinge até 2 metros de altura. Ele também possui pelo avermelhado emaranhado e longas garras que se enrolam para dentro enquanto rasteja de 4. O mapinguari geralmente fica embaixo no chão, mas quando se levanta, expõe uma boca com dentes afiados em seu estômago, que é grande o suficiente para consumir qualquer criatura que cruze seu caminho. O nome de mapinguari significa animal que ruge ou fera fétida. Nesse sentido, o monstro vaga pelas florestas da América do Sul, derrubando arbustos e árvores com suas garras poderosas e deixando um rastro de destruição enquanto procura por comida. Diz a lenda que o gigante era um guerreiro valente e pajé de uma tribo, que morreu durante uma batalha sangrenta. Porém, sua valentia e seu amor pela tribo comoveram tanto a mãe natureza, que o transformou em um gigante guardião da floresta. Desde então, ele impede a atividade de seringueiros, madeireiros e caçadores e os afugenta para proteger seu habitat. Embora os relatos sobre o mapinguari normalmente se enquadrem em folclore, existem evidências científicas de que essa lenda pode ter alguma base na realidade. Ou seja, estudiosos afirmaram que a descrição do pé grande da Amazônia pode corresponder à da preguiça terrestre gigante já extinta. Eles relacionam a uma espécie de preguiça do tamanho de um elefante, conhecida como megatério, que viveu na América do Sul até o final da Era Pleistoceno. Portanto, quando alguém diz avistar um mapinguari, surgem questionamentos de que a preguiça gigante não está realmente extinta, mas ainda vive nas profundezas da floresta amazônica. Todavia, há diferenças entre essas criaturas. Os megatérios, por exemplo, eram animais vegetarianos, por outro lado os mapinguaris são considerados carnívoros. Pessoas afirmam que o pé grande brasileiro ataca o gado e outros animais com suas garras e dentes afiados para se alimentar deles. Além disso, outra característica marcante da criatura seria o cheiro. O mapinguari exala um odor pútrido, que é o suficiente para alertar qualquer pessoa nas proximidades de que algo perigoso está se aproximando. Ademais, o mapinguari também tem medo da água, por isso eles vivem nas florestas mais densas, onde a terra permanece seca. Independente de ser verdade ou mito, o folclore brasileiro exalta essa criatura misteriosa que vagueia pela floresta tropical do país. Portanto, considere evitar vagar pela Amazônia sozinho, para não se deparar com um mapinguari ou qualquer coisa que possa estar à espreita lá. Muiraquitã, esta lenda, diferente das outras, não tem monstros nem seres encantados. O Muiraquitã é considerado um verdadeiro amuleto da sorte, que consiste num sapinho feito de pedra ou argila, geralmente é de cor verde,
pois era confeccionado em jade. Os indígenas contam a seguinte lenda, que estes batráquios eram confeccionados pelas índias que habitavam as margens do rio Amazonas. As belas índias nas noites de luar em que clareava a terra se dirigiam a um lago mais próximo e mergulhavam em suas águas retirando do fundo do lago bonitas pedras que modelavam rapidamente e ofereciam aos seus amados, como um verdadeiro talismã que, pendurado ao pescoço, levavam para a caça, acreditando que traria boa sorte e felicidade ao guerreiro. Há até nos dias de hoje, quem acredite que o Moiraquitã traz felicidade, sendo considerado um amuleto de sorte para quem o possui. O Moiraquitã apresenta também outras formas de animais, como jacaré, tartaruga, onça, mas é a forma de sapo a mais procurada e representada por ser a lenda mais original. Corpo seco. Tradicionalmente o corpo seco é um ser amaldiçoado, uma espécie de morto-vivo. Ocupa a forma de um cadáver que foi expelido pela terra, que se recusou a devorar o seu corpo. Segundo a lenda, isso aconteceu porque esse ser foi uma pessoa terrível em vida, tendo um número enorme de maldades cometidas. As maldades do defunto eram tão grandes que tanto Deus como o diabo não aceitaram sua alma. Assim, corpo seco foi condenado a vagar pela terra, pois o céu e o inferno o recusaram. A aparência desse ser é aterrorizadora, e conta-se que ele possui um corpo ressecado que se resume a ossos e couro. Sua aparência é complementada com suas grandes unhas e cabelos, que não param de crescer jamais. Os graves pecados cometidos por corpo seco variam de região para região. Em determinada região do país, fala-se que ele foi uma pessoa que torturou e matou a própria mãe. Em outros locais, fala-se que era um homem que cometia todo tipo de maldade contra todos que o cercavam. Há também aqueles que falam que o corpo seco foi alguém que fez uma promessa a Deus e não a cumpriu, sendo punido dessa forma. Anhangá. Nos mitos brasileiros, o Anhangá, ou Anhanga, era um espírito poderoso, que protegia as matas, os rios e os animais selvagens. Geralmente, aparecia como um veado enorme, de coloração branca, olhos vermelhos como fogo e chifres pontudos. Mas também podia ser um tatu, homem, boi ou pirarucu. Diz a lenda que o Anhangá punia caçadores que maltratavam os animais e a floresta. Os invasores podiam levar pauladas invisíveis, chifradas e coices, ou cair no encanto de ilusões mágicas, perdendo-se na mata ou coisa pior. Mas era possível oferecer aguardente ou fumo de rolo ao Anhangá, pedindo sua proteção. Queimar castanhas de caju e fazer cruzes com madeiras da própria floresta também o afastavam. No entanto, isso só funcionava se o caçador se comportasse direito. Arró-arró. O arró-arró é uma criatura monstruosa que devora pessoas. A lenda faz parte do folclore da região sul e provavelmente foi difundida pelos padres jesuítas durante o tempo das missões entre os índios guaranis. Conta-se que o arró-arró era um monstro parecido a uma ovelha, porém com grandes chifres, que espreitava os homens para devorá-los. Outras fontes o descrevem como um grande cachorro peludo que jogava fumaça pela boca. Os arró-arró sempre andavam em bando e se chamavam entre si através deste som, arró-arró. Eles buscavam os desavisados que andavam longe das reduções mantidas pela Companhia de Jesus. Besta fera. Seu mito é uma mistura do mito da mula sem cabeça e lobisomem. Não se sabe ao certo de onde sai essa criatura. Acredita-se que na verdade trata-se do próprio demônio em pessoa, que sai das profundezas em noites de lua cheia e corre pelas ruas dos povoados e pequenas cidades, só parando quando chega no cemitério da cidade, quando simplesmente desaparece. Seria um ser fantástico, metade homem metade cavalo. O barulho dos seus cascos correndo é motivo mais que suficiente para as pessoas se trancarem em suas casas nesses dias. Por onde passa, uma matilha de cachorros e outros animais o acompanham numa algazarra infernal. Vez por outra ele açoita os cachorros e os ganidos são pavorosos. Quando ele para na porta de uma casa, dá para ouvir sua respiração demoníaca e nessa hora, a pessoa deve rezar o credo para que ele siga seu caminho. O animal que se atreve a chegar mais perto é açoitado sem piedade. O encourado. Ele caminha pelo nordeste do Brasil, visitando cidades e lugarejos. Só entra nas casas pela porta da frente e, como os outros vampiros europeus, precisa ser convidado. Anda tanto de dia como de noite, tem uma força sobre-humana e nada daqueles apetrechos de matar vampiro funcionam com ele. É sempre gentil e cordial e tem um poder de persuasão muito poderoso.
Se veste inteiro com uma roupa de couro parecendo um cangaceiro, por isso recebe esse nome encourado e sua roupa fede a sangria e carnificina. Quando convidado a entrar, ele vai se comportar com um visitante agradável e tranquilo até chegar à noite, quando ele ataca todos os moradores da casa, humanos ou animais. Ele não bebe só o sangue, também come a carne e órgãos, deixando só ossos. O encourado prefere animais que foram amaldiçoados, ou separados para algum ritual, e humanos que não frequentam igrejas, que não tenham religião ou que não foram batizados, adultos ou crianças. Se as galinhas param de pôr ovos e de comer, se os cachorros se esconderem dentro de casa e chorarem o dia todo, e se os urubus começarem a rondar a cidade, é sinal que o encourado está chegando ou já chegou. Bradador. Com a história semelhante à do corpo seco, o bradador também foi recusado pelo céu e pelo inferno por seus pecados. O bradador foi um homem muito cruel, que fez maldades até contra a própria mãe. Sendo assim, ao morrer, nem Deus, nem o diabo quis. Assim a terra lhe recusou a dar descanso e o devolveu. A partir daí, todas as sextas-feiras, após a meia-noite, esta criatura meio fantasma e meio homem, passou a berrar pelos campos soltando gritos terríveis que assustam até os mais valentes. Por causa do som horripilante, os lugarejos passaram a chamá-lo de bradador e evitar os caminhos solitários. São poucos os que viveram para contar como é a aparência dessa alma que permanece entre dois mundos. A maldição só terminará quando o bradador encontrar por 7 vezes uma moça de nome Maria e assim ter seus pecados perdoados. O problema é que nenhuma moça teria coragem de ficar perto deste ser horripilante com gritos tão aterrorizantes. Cabra cabriola. Havia uma mulher que tinha 3 filhos de tenra idade, e saindo sempre à noite para trabalhar e sustentá-los, recomendava-lhes muito insistentemente que se prevenissem contra as astúcias da cabra cabriola, não abrindo a porta, senão a ela própria, cuja voz e toada em particular já conheciam. Certa noite, porém, chegado o monstro, bate à porta, pede como se fosse a mãe das crianças, que a deixe entrar, mas, falando naturalmente com a sua voz forte, grossa e horrível, nada conseguiu das crianças, e saiu desesperada cantando: "Eu sou a cabra cabriola, que come meninos aos pares, e também comerei a vós, os carochinhos de nada." Retrocede depois, oculta-se, e aguarda a volta da mulher, e com semelhante artifício aprende-lhe a toada, e repara bem no seu metal de voz. No dia seguinte vai à casa de um ferreiro, manda bater a língua na bigorna, e conseguindo assim modificar sua voz, tornando-a mesmo igual à da mãe dos meninos, vem à noite, espreita a sua saída e depois bate a porta cantarolando a conhecida toada: "Filhinhos, filhinhos, abri-me a porta, que eu sou vossa mãe, trago lenha nas costas, sal na moleira, fogo nos olhos, água na boca, e leite nos peitos para vos criar." E as pobres crianças, na persuasão de que era sua própria mãe que assim lhes falava, abrem pressurosas e alegres a porta, e inopinadamente acometidas pela esfaimada cabra cabriola, são devoradas por ela. A cabra cabriola é uma lenda portuguesa que imigrou para o Brasil na época da colonização portuguesa, no final do século XIX e início do século XX. Famosa em Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Bahia, a cabra cabriola chegou a ser mais temida que mula sem cabeça e lobisomem, que são mitos vindos de fora do país muito mais antigos. É um bicho que deixava, a partir da descrição feita pelas mães ou cuidadoras, qualquer menino arrepiado só de ouvir falar. Soltava fogo e fumaça pelos olhos, nariz e boca. Atacava quem andasse pelas ruas desertas nas noites de sexta. Mas o pior era que a cabriola entrava nas casas pelo telhado ou porta, à procura de crianças malcriadas e travessas, e com sua voz rouca e do outro mundo, cantava mais ou menos assim: "Quando ia chegando, eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pares, também comerei a vós, os carochinhos de nada." Astuta como uma raposa e fétida como um bode, assim era a criatura. Em casa de menino obediente, bom para a mãe, que não mijasse na cama e não fosse traquino, a cabra cabriola não passava nem perto. Quando no silêncio da noite, alguma criança chorava, diziam que a cabriola estava devorando algum malcriado. O melhor nessa hora era rezar o Padre Nosso e fazer o sinal da cruz.